Olá, boa noite. Pessoal que vai chegando aí, tudo bom? Vamos esperar mais um pouquinho, né, para dar o horário. Edivando já está aí. Bom, então, boa noite, né, para quem está chegando agora. Essa é a 7ª live do projeto Ciência em Foco, né, do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada da Universidade do Estado da Bahia. E a finalidade desse nosso projeto, né, é interagir, dialogar com nossos egressos, né? E hoje nós vamos convidar, né, o egresso Edivando Manuel de Souza, e nós vamos convidar Edivando para entrar, né, aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Edivando. Oi, boa noite, doutora Ana. Pontualmente às 19 horas, que bom, né, que deu certo hoje. Eu gosto de ser pontual. Você não sabe a correria que foi para eu Imagina. chegar aqui às 19 horas. Eu não gosto, eu sou meio britânico quanto a isso. Que bom, graças a Deus. Mas é porque às vezes a internet não ajuda, mas ainda bem que hoje Mas é assim mesmo, a gente vai se ela acostumando. ajudou a gente, né? Tudo, Então, tudo hoje diz que é os novos tempos, né? Vai ser assim. então E assim, para Edivando, é com muito prazer, né, que a gente está aqui para receber você para essa nossa conversa. Essa é a 7ª live. Boa noite, professora Gertrudes. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Eu vou querer que Edivando se apresente, já que deu tudo certo, que ele já entrou na mesma hora que eu. Então, Edivando pode se apresentar, né, dizer você o que é que faz, dizer em que você é formado, pós-graduação, enfim. Fale sobre, se apresente aos nossos convidados aí. eu é que agradeço o convite, fico muito honrado de um programa que eu adoro, que eu participei, me dediquei totalmente, e hoje com essas lives, muito interessante, assisti a última, muito boa, né? E mostrar a produção do PPGHI, né? Então, quantos doutores hoje não já tem oriundos desse programa? Saiu do PPGHI e ingressou em alguns doutorados, né? Meu nome é Edivando, né? Eu sou quase um faz tudo. Sou quase, Severino. eu sou quase um faz tudo. E no escritório eu sou assim, tudo o que eu gosto de aprender tudo, né? Então, desde novo, né? Eu sempre me dediquei a aprender a fazer tudo. Essa questão da engenharia agronômica surgiu na minha vida porque eu sou da área agrícola desde que nasci. Eu nasci na roça, né? E então está comigo. Então, eu sou engenheiro agrônomo, fiz esse mestrado do PPGHI, né? Eu sou técnico de fiscalização do Ministério da Agricultura e sou professor de biologia, do Estado de Pernambuco. E então ainda continuo em atuação tanto no Ministério da Agricultura, que era para já ter me aposentado, mas continuo na ativa e continuo na ativa também da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Como professor de biologia. É isso? Exatamente. Aí você Sim, fez sim. a sua graduação em biologia na Universidade de Pernambuco, né, na UPE. A Universidade de Pernambuco, exatamente, há cerca de 10 anos atrás, mais de E 11 anos, agronomia na na Universidade do UNEB. Estado da Bahia. A UNEB é minha mãe. A UNEB é minha mãe, a mãe do conhecimento. E então, eu me sinto à vontade dentro da UNEB. Você sabe disso, bem que você sabe disso. Você que participa toda dessa minha trajetória dentro da UNEB. E eu me sinto em casa dentro. Muitos até acreditavam que eu era funcionário da UNEB, porque eu andava bastante Só dentro da vivia UNEB. lá. Então, eu vivia lá. Então vamos para começar aqui. Gostaria de avisar as pessoas, né? Obrigada, agradecer, né? As pessoas que estão participando, assistindo aí a nossa live com o nosso querido Edivando, nosso ex-aluno. E gostaria de dizer também, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, alguma coisa que queira esclarecer, pode ir colocando aí, a gente vai tentando. Eu vou até pegar um apoio aqui, né, para anotar o que eu consegui ver, né? Edivando também, se você conseguir ver alguma pergunta aí e Ok, tal, tudo você bem. anota.
Então, assim, eu gostaria de saber primeiro, né? O que foi que motivou você a ingressar nesse curso aí de engenharia agronômica da UNEB, né? Nossa grande UNEB. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu costumo dizer que eu não tive a oportunidade de escolher as coisas. As coisas foram surgindo na minha vida e eu fui abraçando, né? Eu sou filho de um agricultor de subsistência, né? É, e uma família um pouco numerosa, são 9 irmãos, 9 irmãos. E naquela época, Ana, quem era agricultor de subsistência queria uma família numerosa para trabalhar com ele nas atividades do campo, da roça, né? E nós somos 9 irmãos, 7 homens, 2 mulheres. Então meu pai foi muito agraciado de ter muitos homens para ajudar ele na roça. Só Que que bom. nós tivemos um diferencial. A nossa mãe, ela conseguiu, ela conseguiu frequentar a escola lá nos idos da década de 30 ou 40, que ela era mocinha, e conseguiu estudar um pouco. Era, e com isso, ela tinha outra visão. Ela viu o sofrimento do pessoal da roça. E ela sempre dizia, eu quero que meus filhos sejam diferentes. Não quero que eles sejam criados nesse, nessa dificuldade de agricultores de subsistência, porque lá era chuvas temporárias, aquela coisa muito difícil mesmo de sobrevivência, né? E então ela fez de um tudo para que todos seus filhos estudassem. Inclusive, ela depois foi professora, chamada professora leiga do interior, ela alfabetizou todos os 9 lá na roça. E Caramba! então, tinha uma escola próxima lá, a 5, 6 quilômetros, e todos nós, quando chegamos na escola, já todo mundo A sabia saber ler e tudo. escrever. Já fomos direto para a primeira série e tudo. Então, mas nessa escola só tinha o que a gente chamava de ensino primário. E ela fez de um tudo com meu pai, com todo sacrifício, arrumou uma casa na cidade para a gente estudar. Meus 3 irmãos mais velhos não tiveram essa oportunidade porque tinham que ajudar meu pai na roça. Trabalhar, né? Aí tinha que trabalhar. Mas todos que foram para a cidade conseguiram ensino superior. E eu tive mais sorte. Eu tive mais sorte. Na época, quando terminava o ensino básico, a Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, que era o ensino técnico federal, era um grande desejo de todo mundo, né? E eu concorri e fiquei nessa escola interna, foi quando eu fiz um curso de técnico agrícola. E a gente, nessa época, nem sonhava em universidade. Nem sonhava, porque Isso só era tinha na que ano, mais ou capital. menos, para a gente se situar, assim? Que época era Isso, essa? Ana, isso era em 1979 para 80. Eu tenho 55 anos, eu sou de 65. Eu tinha 15 anos para 16 anos quando entrei em Belo Jardim no ano de 81. E a escola, Ana, na época, era uma das mais concorridas do Eu sei. país. Ela era concorrente com a Escola Agrotécnica de Brasília. Só para Poxa, vocês terem uma ideia, nós tínhamos laboratórios de solo de primeiro mundo lá nessa época. Nenhum aluno da escola saía sem fazer inseminação artificial em vacas lá que a gente produzia. A gente fazia parto em porta. A gente fazia de um tudo, que era um ensino integral. A gente era meio-dia sala de aula e meio-dia nas atividades de campo. Então, quando saí lá em 83, foi quando eu entrei no Ministério da Agricultura em 84, né? Eu sou técnico de fiscalização do Ministério, eu entrei em 84, ou seja, olha o tempo já tem isso. Aí eu fui para uma área animal, olha que engraçado. Eu fui para o CIF, o selo de inspeção federal, né? O CIF que tem nos produtos de origem animal. Aí sim. fiquei em remanso na área de pescado. Foi aí onde o Ministério me especializou em tecnologias de produtos da pesca, né? A gente passou um mês, grandes férias, lá próximo lá da sua terra, em Tamandaré. Tamandaré não era nem cidade ainda. Maravilha. Ficamos lá 20 dias fazendo um curso de especialização em termos de qualidade de produto da pesca. Fui para Remanso, fiquei 10 anos com pesca lá em 2 empresas. O Ministério me colocou lá. Em 94, o Ministério me transferiu para Juazeiro. O projeto Remanso extinguiu o pescado. Aí me colocaram na área vegetal, auxiliar nas exportações. Só que o que muita gente de nossos colegas não sabe é que a agronomia, a área da agronomia é do Ministério da Agricultura.
o nosso escritório ficou dentro da agronomia. Da universidade, da UNEB. Da UNEB. Aí Nem foi sabia aí disso. onde aí me acendeu, disse, vou fazer agronomia. Pedi autorização ao Ministério da Agricultura para fazer o vestibular, eles aceitaram, e eu passei isso no vestibular de 94, iniciei em 95, e fiquei de sala de aula para o escritório. Você O escritório, estudava e trabalhava lá dentro mesmo da UNEB. sim, lá dentro mesmo. Muito bom. O escritório nosso hoje são as nossas salas do PPGHI. No No Casarão. Casarão. O escritório o Ministério ali, o Ministério e a DAB. Terminei o curso em 99, já almejando na carreira do Ministério, a carreira de auditor. Dei vários tiros, não acertei, até mesmo porque já também trabalhava, estudava, ensinava. Imagino. Porque Uma loucura. essa história de professor minha é antiga, mais na frente eu falo para vocês. Uhum. Então, aí foi complicado, mas me senti muito agraciado em terminar a engenharia agronômica da UNEB. Parabéns, viu? Você é um Enquanto vitorioso, você realmente. foi já minha... Não vou denunciar a sua idade, não, mas nessa época você já foi minha professora. Ah, que Vários coisa boa. desentendimentos. Você, menina, ensinar um já velho assim, o cara é complicado. Mas eu brigava muito, ainda bem que eu estou mais calma hoje. E eu também. Nós dois estamos mais calmos, né? Então, estamos nos entendendo até hoje. Engraçado que ficamos amigos. E essas desavenças a gente não levou para lugar nenhum. É verdade. Apagou lá mesmo. E, gente, eu gostaria de agradecer, viu, a Edivando, porque na hora que a gente estava começando a live, ele estava chegando em casa do trabalho. Na hora que eu liguei para ele, Edivando, vou começar. Ele disse, eita, eu estou dentro do carro ainda. Então, assim, é uma pessoa muito ocupada, né? E trabalha o dia todo, mesmo nessa pandemia, né? Não parou, tá trabalhando normalmente. E eu gostaria de agradecer muito a você, por você ter tirado um tempinho, tá? E mostrar e falar das suas experiências aí pra gente, que são realmente muito interessantes. Eu tenho certeza que vão incentivar, né? Os alunos, muitas pessoas que podem estar assistindo, tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? Bom, então, continuando aqui nossa conversa, você chegou lá na agronomia, né? Foi meu aluno. Foi assim, eu acho que foi quando realmente eu tinha acabado de entrar na universidade. Acho que você deve ter sido uma das minhas primeiras turmas, acho que foi até de entomologia, não foi nem de fitopatologia, não é isso? Começou, Ana, no curso de férias. Você chegou, oferecendo o curso Não de férias. lembrava que eu tinha dado curso de férias. Você também querendo marcar seu espaço dentro da universidade. Aí você aceitou um curso de férias. E eu, Ana, você, não sei se você lembra, eu queria muito adiantar o curso. Eu não fiz curso de férias por ter atrasado disciplina. Eu fiz curso de férias porque meu objetivo era encurtar o curso. Realmente consegui. Eu terminei em 4 anos e meio, adiantei umas disciplinas, porque na idade que eu já estava e trabalhando, eu tinha que me esforçar e terminar antes, porque depois podia mudar um chefe e ele não aceitar eu concluir o curso. É verdade. Então eu tinha que terminar o mais rápido possível. E... Aí nessa época... não, diga. Não, pode falar. Nessa época que você estava na agronomia, né, lá na UNEB, você participou de algum projeto de iniciação científica? Não, Ana, até mesmo porque o meu tempo não tinha tempo. Imagino, né? A correria do mundo. Eu até, às vezes, pessoal, eu perdi a prova estratégica porque eu estava trabalhando, eu não podia chegar a tempo e eu via uma prova para depois eu tirar uma nota que desse para passar direto. Eu estudava muito porque teve algumas provas que eu não podia fazer. Então não tinha tempo porque o escritório me explorava de um lado e eu não gostava muito de perder aulas. Sempre que eu podia assistir todas as aulas e eu queria adiantar o curso. Mas essa questão da iniciação científica é muito interessante. Eu sempre incentivei meus filhos, todos eles, a fazer iniciação científica, porque é a porta da pós-graduação, é a iniciação científica. Então, todo aluno que quer continuar numa pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, ele lá do 2º, 3º período, ele já tem que correr para os laboratórios, já tem que chegar junto àqueles professores que ele tem mais intimidade e buscar ser voluntário
ele busca ser voluntário para fazer pesquisa. Quem é voluntário é o primeiro passo. Depois voluntário, aí surge vaga de algum bolsista, alguma contribuição, e ele entra ali e vai embora. Começa a publicar, porque ele começa a auxiliar alguns mestrandos, alguns que já estão publicando, a própria professora que vai publicar, e ele já entra como coautor e já vai fazendo currículo. Porque para você entrar no mestrado hoje sem ter feito nada na iniciação científica é complicado. Você chega muito, digamos assim, sem lapidação nenhuma, chega tudo novo, fazer pesquisa, apanha muito do mestrado. E o mestrado é só 2 anos, é muito rápido. É verdade. A gente pensa que é muito tempo, mas daqui a pouco o tempo acaba e você fica de mãos atadas. Tem que correr. Mas assim, você ingressou no mestrado logo assim que terminou a graduação? Já para aproveitar que não, já estava com aquele gás? Eu concluí a graduação no final de 99, né? No segundo semestre de 99. E como o Ministério da Agricultura não interfere em nada, né? Essa questão de graduação, pós-graduação, porque a carreira dele é fiscalização, ele exige uma formação, mas não conta nada, né? O mestrado ou algum doutorado que você venha fazer não conta na sua carreira. O importante é o que ele lhe treina lá dentro. E eu não tinha na região. O Ministério não ia me liberar para eu fazer um mestrado fora. Eu estava esperando que surgisse na região um mestrado para fazer. E esse mestrado só surgiu em 2006. Eu fui da primeira turma. Agora, nesse intervalo, a UNEB, lá, a agronomia, tinha uma pós-graduação. Sim. Eu não recordo se eu fui da primeira ou segunda turma, e eu sei que eu entrei nessa pós-graduação em especialização em fruticultura tropical irrigada, e eu fiz de 2005 e terminei no início de 2006. E logo que terminei foi quando abriu o mestrado e eu ingressei, né? Foi só direto estudando, né? Terminando um, começando o outro. Foi, terminando um e entrando no outro, né? E nesse curso de especialização, você fez o quê na especialização? Qual foi o seu trabalho? Desde que cheguei a Juazeiro, o principal problema, e ainda continua sendo até hoje, desde que cheguei até hoje, o nosso principal problema na exportação de fruta é mosca das frutas, né? E então eu comecei a auxiliar nas atividades de fiscalização de mosca das frutas. Então, meu intuito nessa pós era melhorar, aumentar meus conhecimentos em mosca das frutas. Então, toda a dedicação do TCC, né, o trabalho de conclusão do curso da pós, eu me dediquei ao estudo de mosca das frutas, né? Então, meu trabalho apresentado, tive o apoio de Osman, que era o entomologista. Foi o seu orientador na época? Foi meu orientador. Foi o meu orientador nesse trabalho de conclusão da pós. E você fez o trabalho lá na UNEB mesmo ou em outro lugar? Não, esse trabalho foi mais uma revisão. Esse não foi um trabalho de pesquisa de campo, não. Eu apenas estava atrás de informações, ainda estava meio no início, né? Porque tinha o quê? O pouco tempo que a mosca tinha aumentado sua importância, que eu estava me dedicando realmente à mosca. Eu me dedico à mosca desde 95, mas de longe. Aí, nos anos 2000 para cá, aí eu já estava mais próximo, mas a gente não fez nenhum trabalho de pesquisa de campo, não. Foi só revisão. E essa revisão teve uma cultura específica ou você falou da mosca das frutas em geral? A minha paixão é manga, né, pessoal? Eu falei só para ouvir você falando em manga. A minha paixão é manga. Eu nunca produzi uma manga, mas teoricamente eu sei de tudo de manga, desde a preparação da muda até colocar ela no exterior. Quem ouve uma palestra minha pensa que eu sou um grande produtor de manga. Eu acho que se eu for para campo até tanto que você convive, né? Pensa que eu faço tudo isso, mas eu não. Que bom, Edivando. Mas todo o meu conhecimento, adoro a cultura da manga, porque entre as duas primas, manga e uva, o pessoal fala muito que a cultura do rico é a uva e a do pobre é manga. Aí eu tenho muita similaridade mais com a manga. Tá surgindo uma pergunta aqui de Verônica,
Ela está querendo que você fale um pouco, que você já tem experiência com manga, né? Como está esse mercado de trabalho, tá? Para quem cursou esse mestrado. O que é que você acha se esse mercado, como é que está em relação a receber os egressos, digamos assim, da horticultura irrigada, né? Do nosso curso. Pessoal, algumas Obrigada, fazendas... Verônica, pela participação. Pois Ok. não. Verônica é que defendeu... Ontem, né? Ela Acho que que foi ontem. defendeu, eu até Orientada de curti, Lindete, parabéns, né? Tá de parabéns. quero parabenizar a Verônica, né? Eu não conheço pessoalmente, mas aqueles que vão concluindo o PPGHI, todos, eu me sinto colegas e eu fico muito Pois feliz com a... é. Olha, as fazendas estão começando a dar um maior valor aos profissionais formados na área, né? Antes, eles estavam mais atrás dos práticos, aquelas pessoas que tinham muita prática, sem formação, até mesmo técnico agrícola. Hoje, a própria Fazenda Ana, que a gente tem uma boitada Nova Fronteira, hoje tem vários agrônomos e elas são muito carentes de pesquisa. Então, é até um conselho que eu dou ao pessoal que está aí no PPGHI, que ainda está cursando, se dediquem aos problemas de manga e uva. Os produtores são muito carentes nessa área. Eu não estou falando só da minha área proteção, não. Pessoal, existe muita falácia, muita gente sem terra, esse produto é bom, sem testar. Então, esses produtos têm que ser testados. Então, tem que ser dado uma resposta aos produtores. E eles estão atrás de gente que teste isso. Eles estão atrás disso. Então, essas pessoas que estão formando, eu aconselho fazer seus currículos e começar a distribuir. Essas fazendas sempre estão pegando currículo de profissionais, principalmente profissionais recém-formados, que é para eles treinarem ao modo da fazenda, né? Ao modo da fazenda. Então, eu viro e mexo, eu estou recebendo convites para fazer pesquisa, mas eu não tenho tempo para isso. Então, nesse inteirinho, eu estou vendo aí alguns auxiliares meus do mestrado, que eu quero ver se eu coloco nessa linha. E não esqueçam, manga e uva são os carros-chefes são que se diz as commodities de exportação, né? E então, tudo que for preciso para melhorar produção, qualidade, tudo isso eles farão para melhorar isso. Certo? Okay. Então, façam seus currículos e espalhem nas fazendas, que com certeza eles vão valorizar pelo que você já é, viu, Verônica? Muito bem. E aí, no caso, Edivando, vamos aqui na sequência, né? Obrigada, Verônica. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? Alguma colocação a fazer, pode ficar à vontade, né? Que Edivando vai responder todas as perguntas. Com fruticultura eu respondo. E dando continuidade aos seus estudos, você disse que concluiu a especialização, né? Que já foi com a mosca das frutas. E aí você, se não me engano, no outro ano entrou no mestrado, é isso? Concluiu a especialização no ano. Em 2006 começou o mestrado, é isso? Exatamente. Pronto. Né? E aí onde começa mais uma vez... Como foi essa história desse mestrado? E aí, mais uma vez, começa a minha história ligada à sua orientação, né? Quando... Tudo começou no mestrado. Não, começou na graduação. Mas não tinha essa Engraçado, pessoal. De pesquisa ainda, né? Na graduação, eu tive várias discussões com a professora Ana Rosa, discussões sérias, a gente ficava, naquele momento, um com raiva do outro. Aí veio o mestrado. Eu queria concorrer à área de proteção de plantas, porque é o serviço que eu faço no Ministério, é proteção de plantas. Aí, quando eu fui ver quem é a professora responsável de proteção de plantas no mestrado, professora Ana Rosa. Aí, eu lembro como hoje, ela pode até não recordar. A gente estava no evento na biblioteca, eu sentei na mesa dela, oi, professora, tudo bem? Estou precisando da senhora, eu quero que a senhora seja minha orientadora, eu vou concorrer ao mestrado e eu quero que a senhora seja minha orientadora, todo formal. A primeira coisa que ela respondeu foi, você não vai brigar comigo mais não, olha que ela não quis que você está graduação. Bom,
E então eu concorri ao mestrado em proteção de plantas, passei, só que meu projeto era música das frutas, porque era aquilo que eu mais estudei, desde que entrei, cheguei na fruticultura. Eu E vou que era o fazer seu dia a naquilo dia que eu lá no quero. Ministério, né, também, né? Era o seu trabalho, né? Exatamente. Quando a Ana viu meu projeto, disse, Edivando, agora complicou, eu sou fitopatologista, como é que eu vou te ajudar em música das frutas? Mas ela sempre generosa, né? Não é porque eu estou aqui de frente a ela, não. Ela sempre generosa ela foi e disse, quem é sua co-orientadora? Que eu sei que você já tem alguém na área de entomologia. Como eu trabalho, faço muito trabalho com a doutora Beatriz Jordão, da Embrapa, eu digo, vai ser a Beatriz Jordão. Ela disse, tudo bem, Edmando, você toca seu projeto, ela lhe auxilia tudo, doutora Beatriz, e eu vou aos poucos só moldando aqui o que eu puder ajudar, não muito, ou, se você quiser abraçar meus fungos e minhas bactérias, que é o que eu gosto mais é de bactérias, ela é apaixonada por bactéria, você pode mudar seu projeto para isso. E nesse inteirinho, a Fazenda Nova Fronteira, que é hoje a Ibacem Agrícola, tinha uma Uhum. demanda na faculdade para estudar uns fungos pós-colheita. Aí ela disse, por que você não trabalha? Quando eu vi Nova Fronteira, é uma fazenda que eu ando lá desde 94, conheço todo mundo. Aí eu me animei. O que é que eu fiz? Rasguei meu projeto de mosca Deixou em e stand-by. fui estudar fungos, começar do zero, que eu não via mais nada, desde que terminei a agronomia. Fui para a fazenda ver realmente quais os problemas e montei meu projeto no estudo de controle dos fungos pós-colheita. Que na realidade o que se falava na época só era antracnose, coletrótico, e a podridão pedunculada e lasdiptóide. Então, o meu trabalho do mestrado foi em cima disso, fui isolar fungos, laborar, fui aprender, que eu, na realidade, na graduação não tinha aprendido muito, não Você não gostava fez, muito e também disso. você não tinha feito nada de iniciação científica, de Não, pesquisa, não para tinha você era feito nada, tudo, né? então Essa parte começar de do zero. laboratorial era inicial Eu mesmo. quero até destacar nessa época, que foi a minha co-orientadora, quero até citar aqui, a Amina Karazawa, ela me ajudou bastante, lembra dela, Ana? Ela ficou Demais. como Hoje ela minha está no IPA, co-orientadora. pesquisadora do IPA. Ela me ajudou bastante, né, em termos dessa questão de isolar fungos, de preparar placas e etc. Então, pessoal, meu trabalho teve dois momentos no mestrado, muito importantes, né? Então, eu isolei os fungos e qual era a minha ideia? Que hoje é totalmente condenável, né? Testar moléculas químicas, ou seja, testar fungicidas registrados para ver qual deles ia ter uma melhor ação nesses fungos. E meu pensamento era, in vitro, os melhores in vitro, depois levaria para campo. E foi o que fiz. Testei 3 grupos químicos, com cinco princípios ativos, e depois escolhi o melhor princípio ativo de cada grupo e levei para campo. Aí fizemos o trabalho de campo, dentro da Nova Fronteira, fizemos um convênio, Nova Fronteira UNEB e FAPESB, a gente fez um convênio assinado, ela custou toda essa primeira parte, meu trabalho foi um trabalho caro, porque não adiantava eu aplicar produto químico em campo sem saber a carga residual. Então, todos os frutos depois foi feita a análise do resíduo. E imagine, eu fiz nessa primeira etapa quase 20 análises de resíduo. E uma análise na época era 750, R$ 730. Foi caro. Mas mesmo assim eu só gastei meu veículo algumas vezes para ir na fazenda. Até mesmo utilizei o transporte da fazenda na época das aplicações. O gerente de campo na época, não sei se a Ana Rosa lembra, Rogério Martins, Lembro demais, me deu Rogério. total apoio, Eu me deixou um perturbava muito técnico ele lá. agrícola, me deixou um técnico à minha disposição. Inclusive, ele entrou no meu trabalho como coautor. Foi legal. Aí, pessoal, essa professora legalzinha que vocês todos conhecem, a doutora Ana Rosa, como eu pretendia terminar o mais rápido possível, quando eu terminei de fazer primeiro, ela estava com todo o meu material para escrever, aí ela disse, Edivando, não estou gostando, porque você testou no período seco. Eu acho que ficaria melhor no período chuvoso. Com essa Você carinha bem lembra, né? boazinha, né? Foi. Vamos fazer tudo de novo no período chuvoso. Eu disse, Ana, ninguém merece. Mas como eu queria sempre aprender mais, esse sempre foi meu lema, né? Então, eu disse, agora eu tenho que pegar, quem é que vai custear no período chuvoso?
eu já tinha empresas que já estavam tudo alegres pelos resultados dos produtos que tinham se destacado nos experimentos, tanto in vitro quanto em campo. Aí eu fui atrás delas, no caso foi a Bayer e a Ihara Braz, e eles bancaram todo o experimento da segunda etapa. Inclusive, a Ihara mandou um agrônomo de São Paulo para acompanhar as medições finais. Foi muito bom. E o resultado confirmou. Realmente, a gente tinha seguido os protocolos direitinho da primeira etapa. Foi muito bom que na segunda etapa apareceu muito mais fungos, lógico. Eu tinha mais umidade de campo. Mais úmida, né? Mas os mesmos produtos que foram os melhores na primeira etapa foram os melhores na segunda etapa. Foi um trabalho muito gratificante. E mais gratificante ainda, eu acho que eu nunca disse isso a Ana. Eu nunca disse isso a Ana porque quando apresentei, quando defendi a dissertação, o professor Manuel Abílio chegou para mim. E quem é Manuel? Para mim, todo mundo da UNEB idolatra o professor Manuel Abílio. E ele, que era o pai do mestrado, né? Foi o pai do mestrado. O grande criador, né, digamos assim. Criador, junto com o João Domingos. Né? Então, ele chegou para mim, Edivando, seu trabalho não deixa a desejar nenhuma tese de doutorado, né? Isso me deixou lá em cima, né? Porque a gente fez com repetições, fez tudo direitinho, fez em 2 épocas, então foi um trabalho... Apesar de que eu fiquei triste, né? Que a Ana sabe dessa história. Quando fui publicar, escolhi a Tropical Plant, fiz um artigo, mandei, me elogiaram muito, me colocaram lá em cima, trabalho excelente, mas não publicaram, porque disse que eu estava trabalhando com uma coisa muito complicada, com grandes empresas, e os resultados feriam as empresas grandes e podiam colocar em choque a revista. Em outras palavras, eles disseram isso, mas eu entendi perfeitamente. Eu até fiquei triste, Ana brigou comigo, que eu não quis mais nem publicar, e terminou. E ainda fiquei até em débito com o mestrado, depois Ana que publicou. Não, mas você lembra o que foi que a gente fez com esse trabalho? Você está esquecido? A gente não trabalho, conseguiu publicar na revista, mas a gente fez o quê com ele? A gente pegou esse projeto e concorreu a edital semiárido da FAPESP, né? Eu já tinha 1 ano de mestrado, mais ou menos, e a gente concorreu, o projeto foi aprovado, e foi bom que veio verbas, Ana depois conseguiu publicar meus resultados algo na FAPESP, eu não lembro. Então, foi uma publicação, foi um livro. Você está lá com um capítulo de um livro da FAPESP que foi custeado por esse edital, e todos os projetos que foram aprovados nesse edital semiárido da FAPESP, eles foram publicados em forma de artigo científico, né? Foram publicados nesse livro. Né? Então, tem um capítulo do livro com essa publicação. Mas o mais gratificante, pessoal, disso tudo, é que esse meu trabalho serviu de base, junto com o Dr. Diógenes, que foi meu colega de graduação, e ele é fitopatologista da Embrapa Semiárido, e serviu de base para ele, com outros trabalhos dele, e criou-se um protocolo de controle de doenças pós-colheitas. Tudo o que se deve fazer. Um controle tipo preventivo, de limpeza das áreas, para que se aplique. Porque esse trabalho meu depois se intitulizou, veio como título, depois normal. Como racionalização do controle. E realmente, ele veio assim numa perspectiva de você aplicar num tempo para não deixar resíduo na pós-colheita, porque o grande gargalo hoje das exportações são os resíduos pós-colheita. Se não aplicar, vem as doenças. Se aplicar, vem resíduo. E então a gente criou um protocolo de controle preventivo para que você venha a utilizar menos fungicidas para controle de doenças pós-colheita. E até como a gente passou 7 anos sem chuva, o pessoal relaxou, Ana, e esse ano voltou de novo. E esse ano, né, foi bem... É por isso que a Ibacem entrou em contato com vocês para ver essa questão de novo, porque os prejuízos voltaram fortes.
muita doença pós-colheita. Eles se relaxaram porque pouca chuva. Pouca chuva, pouca doença, pouca podridão, né? Exatamente. E aí, nesse trabalho que você fez, você testou vários produtos químicos, né? E no final ainda você viu a questão dos resíduos, né? Me fale também sobre como foi, digamos, o impacto, né? Desse seu trabalho aqui na região. Ninguém quis saber? Ou você foi chamado para fazer palestras, enfim? Eu já estava me sentindo famoso, né? Do tanto de palestra que eu fui convidado, né? A própria, no caso, a BASF e a Ihara, que era a detentora dos produtos que deu o melhor resultado, eles promoveram uma série de palestras na região para vários produtores. Para você ter ideia, teve uma quinzena aqui que um produto faltou no mercado, da procura dos produtores para aplicar e do resultado positivo que tinha em campo. Então, foi um impacto e alguns grande. Produtores até ligaram para mim, Edivando, onde é que eu encontro produto? Nenhuma casa de Petrolina Juazeiro está tendo produto. E então, essa repercussão foi geral. Várias fazendas me procuravam para falar sobre isso. Então, fui também no edital semeado apresentar por você não podia apresentar, fui para Salvador, lembra? Então, fui apresentar parte desse projeto. Os resultados, né? Os resultados, e então foi muito legal. Então, muito interessante mesmo, e está na minha mente, porque a gente fez para as empresas ainda curva de degradação. Um dos produtos a empresa pediu, e eu fiz uma curva de degradação. Descobri também que esse produto deixa, por hidrólise, ele deixa um outro produto que é proibido. Então, é um produto muito bom, mas tem que ter muito cuidado na sua aplicação, porque ele pode produzir um outro princípio ativo na manga que é proibido no Brasil. E isso ocorre por hidrólise. Na realidade, ele é um tilfanato metílico e, por hidrólise, ele transforma em carbendazim. E o carbendazim é proibido na manga. Engraçado. E na Europa pode. Quase tráfico, mas na Europa pode. Um pouquinho. Mas no Brasil ele é proibido. É proibido. Então, moléculas químicas sempre devem ter esse cuidado do resíduo final. E as fazendas hoje, pessoal, até alerto todos vocês, e eles estão atrás disso, de metodologias de controle para reduzir a carga química. Porque as certificações estão exigindo isso. Eu estava lendo uma diretiva da Europa que em 2030, 40% de toda a fruta entrada na Europa tem que ser orgânica. Então, até 2030, 40% tem que ser orgânica. Inclusive, várias fazendas aqui estão testando áreas para produção orgânica, já se preparando para 2030, porque 2030 vai entrar fruto tradicional, mas a grande parte tem que ser orgânica. Aí a gente vai falar daqui a pouco, né, dessa questão, né, orgânica. Do mestrado, eu acho que tem mais alguma coisa para a gente lembrar. Eu queria só para fechar essa questão do mestrado, que eu era mosca das frutas e depois eu era entomologista, apesar que no Ministério eu sou mais entomologista. E mudei para fitopatologista. Pessoal, eu tenho uma frase que eu me intitulo como autor, e eu gostaria muito que aqueles que estão ingressando no mercado, que estão buscando, pensassem muito nisso. Hoje, todos os estudiosos dizem, façam aquilo que você gosta, faça aquilo que você tem mais afinidade, procure isso. Eu sei, para quem tem escolha, eu mesmo na minha vida nunca tive escolha. Eu ia pegando o cavalo selado vai passando, montava nele e vou ter que derrubar o boi. Então, eu sempre fui assim. Então, eu fui e criei uma frase que diz mais ou menos assim, na busca da sobrevivência, fazer aquilo que você gosta com qualidade é fácil. O nosso desafio é fazer com qualidade aquilo que não gosta. Então, esse no mestrado foi um desafio para mim muito grande. Eu odiava fungos, não gostava de laboratório, gostava de mosca, que era a minha área. Então, eu tive que aprender
tive que fazer, agradeço àqueles que me ensinaram muito e tive que fazer com qualidade. Então, não é dizer que eu estava fazendo porque amava aquilo, gostava daquilo. E até vou fazer de novo. E até quero fazer de novo. E quero fazer com qualidade. Então, se vocês obtiverem uma oportunidade de emprego numa área, ó, o emprego é seu, agora você vai ter que aprender isso e fazer isso, abraçam. E às vezes, você chega lá e se identifica com aquilo e termina gostando. Então, mas nunca se prestem a fazer nada que não seja com qualidade. Se virem, estudem, durma mais tarde, acorde mais cedo, se prepare, mas faça com qualidade, que isso é o segredo do sucesso de cada um. Não importa. Então, hoje eu ainda não atingi tudo que eu queria fazer, apesar que estou quase me aposentando, mas o que eu pretendo fazer sempre é buscando a qualidade. Parabéns, Edivando, parabéns, né? Todo mundo aqui está parabenizando você pela sua luta, né? Pela sua coragem, sair da sua zona de conforto, né? E ver coisas novas, e tem sido realmente bem interessante. Aí, o mestrado, no caso, para você, o que é que você vê fora tudo isso que você falou, teve alguma coisa aí que aconteceu depois do mestrado? O mestrado me abriu porta na educação, né? Porque Sim. É o outro lado, né? Falar um pouco dessa vida sua, né? De sou professor também. Olha, eu vou até dizer como tudo começou. Como eu sou filha de professora, tenho irmã professora, então eu acho que está no sangue ser professor. Então, quando eu estava em Remanso, imagine, eu tinha 16 anos em Belo Jardim e já tomava muita... Quem é de escola agrícola bebe muito, né? Desde 14, 15 anos já estava bebendo, etc. E quando eu tinha 16 anos, eu tive um problema de saúde e o médico foi e disse, você não pode mais beber bebida alcoólica. Cheguei em Remanso, com 19 anos de idade. Era fiscal do Ministério do CIF. Não podia... À noite só tinha essa... A diversão era tomar cerveja e outra coisa assim. Então, com 21 anos, eu digo, eu vou fazer o curso de contabilidade que tinha ensino médio lá em Remanso. Vou fazer alguma coisa à noite. Quando eu cheguei lá, o diretor foi e disse, não, ele conhecia, ele era de Recife, era um pastor de uma igreja, ele era de Recife, aí disse, você estudou onde? Eu disse, estudei em Belo Jardim. Ele disse, não, quem estudou em Belo Jardim não precisa estudar mais não. Dá para ser professor. Você não quer ensinar na escola não, na escola municipal? Você topa. Então, eu comecei minha vida de professor. Ensinar o quê, criatura? Lá, tu geografia. Geografia. Me entregou geografia. Somente geografia. Os alunos quase da minha idade, que eram alunos do segundo grau, alunos de 18, 19, outros até mais velhos, e comecei ensinando e me contaminou isso. E até hoje estou em sala de aula, né? Até hoje estou em sala de aula. Então, eu queria complementar meus estudos, a minha busca de complementar os estudos porque eu quero ser professor em todas as etapas. Eu fui professor com nível médio, fui professor graduado, com especialização, mestrado, e quero ser professor após concluir um doutorado. Então o mestrado, Ana, me abriu portas, porque eu tenho vários amigos dentro de algumas faculdades e elas me convidaram essa questão da EAD, até mesmo porque eu fiz biologia EAD, tenho prática em EAD, e terminei de 2012 a 2018, de 2012 a 2018, finais de semana eu estava dando aula nesse sistema que é semipresencial, EAD e aulas presenciais. Então, olha só os cursos que eu já me meti. Tive que estudar bastante. Fui professor, como eu ensino matemática desde que comecei também no ensino médio, então eu desenvolvo bem matemática, então eu fui professor, isso a nível de graduação, do curso de matemática, do curso de pedagogia, aquelas disciplinas da área ambiental, a faculdade me entregava. Fui professor dessa parte Você é danado, viu? De metodologia científica. Orientei já mais de 50 pessoas de TCCs nessas faculdades. Depois,
Depois visitei uma faculdade em Remanso, a Unifam, ela está até em Casa Nova. Eu tenho até projetos futuros, se tiver força ainda para continuar nela, né? Porque eu fiquei amigo do dono. Então, comecei ensinando, aí voltei a ensinar geografia na graduação lá. Aí ensinei geografia, ensinei disciplinas da área de geografia, ensinei no curso de agronegócio, ensinei no curso de administração. Então, 2018 que eu encerrei esses cursos lá, aí como era final de semana, a cada 15 dias, o de geografia e administração e agronegócio eram presenciais. Aí em 15 dias, eu dava aula sexta à noite, sábado o dia todo, para compensar a carga horária das 2 semanas. Que não podia dar na semana. Exato, aí cansei, 2018 cansei. Mas eu tenho a impressão que você esqueceu uma coisinha aí. Eu acho que você deu aula em algum lugar. Aí. Sim. Esse era grande parte do meu projeto. Foi parte do meu projeto. Eu tenho um sonho ainda de ser professor da UNEB. Não sei se vai dar tempo. E esse sonho se concretizou num período. Assim que eu estava terminando o mestrado, e nós tivemos a grande perda do nosso professor, né, o professor Scafa Pontes, né, que era professor de Química. Ele estava concluindo o doutorado de horticultura irrigada, foi um doutorado que ocorreu na UNEB para os professores. E ficou essa vaga. A UNEB não pôde recuar a tempo o professor de Química Orgânica, e a UNEB me convidou para ensinar no segundo período Química Orgânica. Inclusive, alguns alunos da época são meus amigos hoje, e eu lecionei, ministrei a disciplina Química Orgânica um período. Pelo menos fui professor já da UNEB, né? Que é um grande sonho de ser professor da UNEB. Né? Já tem isso no seu currículo também. Não, está no meu currículo, sim, que me deram a declaração de participação e está no meu currículo como professor da UNEB. Não sei se ainda vou ter força, né, Ana? Que a gente cansa, a minha correria é grande. Outra coisa que eu quero destacar, pessoal, esses estudos de pós-graduação, essas aulas, eu nunca me afastei dos meus serviços. Eu me afastei dos meus serviços. Continuei sempre trabalhando no Ministério da Agricultura, continuei ensinando, não me afastei. Então, o que é que eu me vi? É final de semana, é à noite, vou sempre nessa briga e vai dando certo. Então, está dando certo, não vou me afastar. Você vai. E em relação ao doutorado, Edivando? Você... Como é que tá aí a situação? Essa é uma longa história, né? Eu fiquei aguardando um doutorado na minha área, na região. Terminei o mestrado e fiquei de olho no doutorado. Até recebi o convite de João Domingos, quem é do PPGHI, todo mundo conhece João Domingos, e ele me convidou para ir para Botucatu. Até eu brinquei com ele. Eu disse, é só convidar e fazer o doutorado? Ele disse, assim fácil. Convidando? Ele disse, eu não estou lhe convidando, você concorre que eu sei que você vai passar, e vai para lá. Fechado. Ele disse, você vai para o Ministério em Santos, e de lá fica próximo. Dá para você ir cursando e trabalhando no Ministério. Mas eu não quis muito. É complicado sair da região, é complicado, muito complicado. E fiquei aguardando o nosso doutorado de horticultura irrigada, que até o momento não saiu. Eu sabia de agroecologia, que tinha sido aprovado, estava de olho. Mas, como você sabe, eu sou do agricultura racional, eu não sou muito agroecológico. Estou agora aprendendo a gostar da agroecologia agora, assim como você, né? Sei disso. Exato. Então, a gente está aprendendo a gostar de agroecologia. Estamos nesse barco. Mas, uma professora, colega minha, aqui da educação, estava fazendo mestrado de extensão rural da Univasf. Aí chegou para mim, Edivando, abriu inscrição para o doutorado em agroecologia. Ela disse da Univasf. Aí eu disse, olha, não é bem minha área. Aí não liguei muito. Quando é um belo dia, eu disse, deixa eu dar uma olhada nesse doutorado. Quando eu olho, Ana, numa sexta-feira, as inscrições já têm encerrado. Eita. Aí fiquei doente de raiva. Quando foi no sábado de manhã que eu ia viajar, eu olhei no site novamente, as inscrições tinham prorrogado até a quinta-feira da semana seguinte. Quando eu cheguei na segunda, foi quando eu te procurei, você lembra? Eu disse, Ana, eu vi que você vai ser professora nesse doutorado e eu quero entrar. O que é que eu faço? Não tinha feito ainda a proposta de estudo, que era um mini projeto. Aí fui preparado a segunda até quarta, o mini projeto. Teve um problema. Quando eu li o edital, Ana não podia ser minha orientadora. Porque ela é agrônoma e eu sou agrônomo. Porque o curso é
É né? interdisciplinar, aí tem que o orientador ser de área diferente. Aí eu disse, Ana, não tem problema, eu vou concorrer como biólogo. Como eu tenho um A curso de sorte, né? biologia, aí eu não tinha a ficha 19, fui na UPE brigar, a menina fez lá de quarto de madrugada no sistema dela, me entregou, mas graças a Deus deu certo, concorri, e quase que não queriam deixar a Ana ser minha orientadora, que queriam dizer, não é de Wander agrônomo, Wander agrônomo, eu disse, não, concorri como biólogo. Como E então bióloga, ela e deu pode ser. certo. E aí a gente está junto nesse projeto, um projeto interessante. E, pessoal, é uma cópia do mestrado. O projeto meu do doutorado é uma cópia do mestrado, Os problemas porque continuam. é, eu, eu vou. Inclusive, eu copiei, o meu projeto, copiei parte do mestrado, só que ao invés de testar moléculas químicas, tudo é química, eu gosto de sempre dizer moléculas químicas inorgânicas, eu vou testar moléculas químicas orgânicas, né? Então, eu tenho óleos, vários óleos, extratos de plantas, alguns fungos e bactérias fitopatogênicas, que está no projeto, que eu quero testar nos mesmos moldes que eu fiz no mestrado. Vamos testar in vitro, escolher os melhores e depois testar em campo. E com isso, seu Tiago, se você estiver me ouvindo aí, Ele você vai está estar junto aqui, comigo. Tiago. Ele entrou, eu vi. Tiagão, Uhum. você vai estar junto comigo. Inclusive, se houver a reunião amanhã com nossa orientadora, eu Vai, quero ele estar disse que está tudo presente. ok. Amanhã a gente se reúne. A 9 gente, horas. que hora? 11 horas? 9. 9. Não, faça mais tarde, que eu vou ter que liberar 2 containers amanhã e eu Então, só tudo vou bem, você liberar pode de chegar 7 a a 11, 2. porque... Eu vou chegar um pouquinho atrasado. Você vai discutindo, me aguarde eu chegar, que eu estou chegando. Se preocupe não, que a Então, gente vai fazer outras coisas lá também. eu quero ver se Tiago continua. E é um passo, se ele quiser fazer depois agroecologia, o trabalho dele é muito orgânico, encaixa perfeitamente para ele Aí continuar lá. os estudos na área de agroecologia. Então, o que depender de mim, Tiago, pode contar comigo. Pode contar comigo. A área de teste de campo, a gente tem, não falta a área de teste. E segue também para outras pessoas aí do PPGHI que quiser fazer teste em campo, o campo está aí. Quando, quando um auditor de quem, meu Deus, que controla os cursos de pós-graduação, da CAPES, veio à região, eu levei ele no campo com o Manuel Abílio e ele ficou impressionado O com o potencial, né? laboratório que a gente tem em campo. Que a gente pode fazer, quanto teste a gente pode fazer em campo. E eu disse a ele que a maioria das fazendas estão abertas a fazer esses testes. Ele disse, isso aqui é um laboratório que nenhuma região do país tem, para você testar a fruticultura no campo mesmo, em loco. Porque os problemas a gente vê mesmo reais é no campo. Em laboratório a gente apenas é um guia. Depois a gente leva para campo. Aí vai escolher, né? No caso, o foco agora seria produtos orgânicos, né? Produtos naturais, né? É, Que não deixem produtos resíduo na naturais. pós-colheita, né? Os fungos a gente vai aumentar agora, né? Eu testei em 2 fungos, eu quero ver se a gente vê pelo menos 5. Inclusive, eu tô atrás de algum auxiliar, deixa passar um pouco essa pandemia, o maior consultor de manga que nós temos aqui, que é amigo meu, não sei se ele foi contemporâneo seu, Ana, lá na Rural. É Quem? Luiz Eduardo Ferraz, Não, e, a gente não e estudou ele, na mesma época, não. Mas eu sei quem é. ele está atrás de mim para a gente fazer, Ana, um monitoramento de esporos. Porque, às vezes, um grande problema que tem lá na Agrodan, em Belém de São Francisco, não são os mesmos esporos, não são os mesmos fungos que a gente vai ter aqui no Aibacém. E então É. ele quer catalogar, ele quer que a gente colete frutos de lá, frutos de cá, para a gente ver quais fungos são dominantes em cada região. Ele montou um laboratório dele particular e também está disposto a ajudar o nosso laboratório junto com a Ibacem para a gente também tocar por aqui. Ótimo. Espero que E essa tem mais pandemia assim, passe logo. para poder a gente viver normalmente, novamente, né? Tem um Exatamente. detalhe Eu estou com também que eu tanta gostaria ideia de e eu aproveitar não a posso. live, né? Para falar E com as essa minha pessoas, os vida de, alunos. Vou falar, Exato. diga. E Depois essa minha eu não vida de posso esquecer. pesquisador, essa minha vida de pesquisador é, enquanto eu estou ligado ao curso, né? Porque quando termina o curso eu perco
essa questão de eu falar por a UNEB, de fazer essas parcerias público-privadas, né? Porque eu não sou pesquisa, no Ministério eu não sou pesquisa. Aí é complicado a gente fazer pesquisa. Então tem que aproveitar desse... agora, né? Essa Exatamente. veia estudantil e pesquisador. Sim, o que eu queria falar é justamente sobre a Ibacem, né? A gente teve uma reunião e a gente ficou nessa questão de fazer esses trabalhos com pós-colheita, né? Em manga e uva também, né? E eles estão dispostos a custear um estudante, né? Um bolsista, pessoal daí da graduação, que está assistindo a live aí da gente, vai ter esse espaço, tá? Para vocês que quiserem estagiar lá. Primeiro a gente faz um teste no laboratório de fitopatologia e depois a gente encaminha para a Embacem para ser bolsista e desenvolver tanto trabalho com manga, nessa controle de doença em pós-colheita e também em uva, certo? Então é uma boa oportunidade para os meninos aí da graduação. E aproveitar Tiago, que já está nessa veia também, e Edivando também nesse trabalho, né? E pode até ajudar, né? Com certeza ajudar no trabalho de vocês, porque é um trabalho bastante importante, né? Para a nossa região, para a fruticultura aqui da nossa região, e bastante trabalhoso, né? Então vai precisar de ajuda realmente com certeza, do pessoal, com certeza, dos estagiários, dos bolsistas, né? Que queiram se engajar, queiram entrar nessa equipe, que é um trabalho em conjunto do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial e de algumas empresas, como, por exemplo, a Ibacem, que está financiando aí esse nosso trabalho, tá? E nada impede que outras pessoas e outras empresas também queiram, se quiserem entrar, a gente está aberto para testar produtos, enfim, né? Para fazer o trabalho e ter um bom resultado, a gente espera. Inclusive, há 15 dias atrás, eu almocei com um dos diretores lá da fazenda, o Reginaldo, né? E ele, toquei no assunto, ele muito entusiasmado, disse que está de portas abertas para a gente fazer os testes que quiser lá. Ótimo. Inclusive, eles estão atrás de preparar uma área, de manga orgânica, porque eles já estão visando essa questão do final dessa década, de 20, o final dessa década, para eles terem uma certa produção orgânica. Eu quero até aqui abrir um parêntese, Ana. Eu mandei o convite para meus alunos lá da Unipam em Remanso, meus alunos de agronegócio e administração. Eu estou vendo aí o nome da Tamires, quero mandar um abraço para ela, que ela está nos ouvindo. Que bom. Obrigada, viu, pela presença de todos, dos alunos de graduação, de pós-graduação, dos professores, tanto professores do PPGHI, quanto professores da universidade. Enfim, nós já temos só agora um minutinho, pouco menos de 2 minutos para encerrar nossa live. Eu gostaria de ver se Edivando tem mais alguma coisa para colocar. Olha, a única coisa que eu tinha mais a colocar, né, é a questão, pessoal, que a gente tem que se preparar, né? Então, não importa as dificuldades, para quem quer crescer, não pode parar, né? Não pode parar. Eu cito a UNEB, pessoal, tá? A UNEB foi, eu digo que a minha mãe de estudo, porque onde eu fiz a graduação, especialização, mestrado, e não podia, quando eu olhei no edital que eu podia concorrer à Rural, à Universidade Rural de Pernambuco, à Univasf ou à UNEB, eu nunca ia me sentir à vontade fazendo. Se a UNEB tinha o curso de doutorado, eu digo, não vejo e modesta parte. Obrigada, porque já vai acabar o tempo, tá? E eu agradeço imensamente, né, você por ter tirado um pouquinho do seu tempo e ter vindo aqui falar com a gente. Acho que sua experiência é impressionante, é maravilhosa. Com certeza as pessoas gostaram muito. E eu gostaria rapidamente aqui, nos meus 30 segundos restantes, falar que na próxima semana a nossa live será com o engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, também nosso ex-aluno, Carlos Antônio da Costa Guiar. E ele hoje é coordenador comercial da empresa Agrocana, tá? Então eu convido a todos, né, para que possam participar, para que possam ver também e assistir a experiência do Carlinhos, né, como a gente chama,
e que sejam todos bem-vindos. E, novamente, nós agradecemos pela presença de todos, tá? Uma boa noite.